E aí, tudo certo? Já parou para pensar que a mesmíssima ciência que faz seu celular funcionar poderia, na verdade, ser a chave para entender como a gente cria a nossa própria realidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia fascinante que defende exatamente isso, que a gente não está aqui só de espectador no universo, a gente está aqui como co-criador. Para a gente começar, vamos direto ao ponto, sabe? Existe um conflito, uma contradição bem no centro da nossa vida moderna. É um verdadeiro choque entre a ciência, que a gente usa todo santo dia, e a forma como a gente ainda insiste em enxergar o mundo. Pensa só nisso aqui. Mais ou menos 90% da nossa tecnologia, sabe, de smartphones a GPS, tudo isso só existe por causa da mecânica quântica. Essa ciência aqui, quietinha, está movendo nosso mundo por trás dos panos. E aí que a gente chega na pergunta central de toda essa análise, né? Se a prova de que a física quântica funciona tá literalmente na palma da nossa mão todo dia, por que raios a gente continua vivendo com uma mentalidade da física clássica? Aquela visão antiga de que tudo está separado e a realidade é uma coisa fixa, imutável? E olha só que contraste absurdo. De um lado, essa visão de mundo antiga, tudo separado, a realidade é o que é e ponto final. Do outro, a realidade quântica. Tudo, absolutamente tudo está interconectado. E a realidade? Bom, ela é puro potencial, uma tela em branco, o que sugere que a consciência não é só uma espectadora assistindo ao filme, ela está ativamente no jogo. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A ideia central, a base de toda essa filosofia, é que o universo não é um monte de peças soltas. Não, ele é um campo único, totalmente unificado e consciente. O nome disso, o conceito-chave, é idealismo monista. E o que isso quer dizer? Basicamente, a teoria de que tudo que existe, da pedra mais dura ao pensamento mais sutil, tudo é, na verdade, uma expressão da mesmíssima consciência universal. Não existe separação de verdade, só frequências diferentes da mesma coisa. Essa analogia do rádio é perfeita para a gente entender. Ajuda a tornar a ideia bem mais concreta. Pensa assim, mudar de realidade ou de dimensão não é como pegar um ônibus para outro lugar. É mais como girar o dial do rádio e simplesmente sintonizar uma nova estação, uma nova frequência, dentro da mesma transmissão universal. E aí, claro, buscam evidências em experimentos quânticos famosos, o da dupla fenda, por exemplo, que sugere que o simples ato de observar algo muda o resultado. É como se a nossa consciência mexesse os pauzinhos da realidade. Ou o emaranhamento quântico, que mostra partículas conectadas de forma instantânea, não importa a distância entre elas. E o tunelamento, partículas que simplesmente atravessam barreiras que deveriam ser impossíveis. Todos esses experimentos, eles apontam para uma mesma direção, uma realidade que está profundamente, fundamentalmente interligada. Beleza, então vem a pergunta de $1 milhão. Se o universo é consciente e a gente faz parte dele, como é que a gente participa dessa criação toda? Bom, a resposta, segundo essa filosofia, não está na cabeça não, está no coração. E olha que analogia forte que as fontes trazem. O cérebro, ele só lê o cardápio. Ou seja, o nosso intelecto pode até ver todas as opções, analisar todas as possibilidades que o universo oferece, mas ele não tem o poder de chegar para o garçom e fazer o pedido, sabe, de trazer aquilo para nossa mesa. E o motivo seria este aqui. Os estudos citados nos materiais mostram que o campo magnético do coração é, pasmem, até 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Seria essa força toda, essa energia eletromagnética, que de fato envia o sinal para o universo. E aí a analogia se fecha, né? O sentimento, a emoção que a gente gera no coração, essa é a frequência que entra em sintonia com o campo quântico. É aquele sentimento de já ter o que se deseja, que funciona como um ímã, atraindo a coisa para a nossa realidade física. Dá para imaginar isso quase como um gráfico de poder. O pensamento sozinho, o intelecto, ele tem uma força de atração bem baixa. Agora, a emoção, o sentimento que vem do coração, aí a força é imensamente maior. É como se o universo respondesse à frequência que a gente emana. E são os sentimentos, não os pensamentos, que criam aquela onda poderosa que o universo reflete de volta. Tá, mas se o processo é tão direto assim, por que a gente não está criando a realidade que a gente quer o tempo todo? Qual é o problema? Bom, os materiais apontam para um conflito interno, uma verdadeira batalha campal entre o nosso ego e uma consciência mais profunda. Vamos colocar os dois lado a lado para entender. De um lado, tem o ego. É a nossa identidade construída, o nosso RG, digamos assim. Ele funciona com base no medo, na lógica, na ideia de separação. Do outro lado, tem o que as fontes chamam de centelha divina, que seria a nossa conexão natural com o todo.
E essa parte opera na base da confiança, do sentimento e da unidade. O problema todo, então, é que o ego, com aquela necessidade maluca de controlar tudo e o foco constante no que falta, acaba emanando uma frequência de escassez. E essa frequência, ela bate de frente e cancela a frequência do nosso desejo. O resultado é como um curto-circuito. Nada acontece. E é aqui que a gente chega na técnica principal que essa filosofia propõe pra gente driblar essa interferência do ego. É um conceito que, olha, parece ir contra a lógica, mas que é descrito como a chave para um poder de criação absoluto. Primeiro, vamos ver o caminho que a maioria de nós segue, o caminho do ego. A gente bota na cabeça que para conseguir alguma coisa tem que fazer pressão, se preocupar, forçar a barra. Só que ao fazer isso, a frequência que a gente está mandando para o universo é de falta, de medo. E o universo, como um espelho, só pode devolver mais do mesmo. Mais falta, mais escassez. Agora, olha o contraste, o caminho do soltar. A ideia aqui é definir o que se quer com clareza e depois entregar. Confiar totalmente no processo. É agir com a certeza, a tranquilidade de quem sabe que o resultado já está garantido. Essa confiança emana uma frequência de posse, de abundância, e é isso que atrai a manifestação. E atenção, porque esse é um ponto importantíssimo. Soltar não é sentar e esperar, não é desistir, não é passividade. Pelo contrário, é um ato de fé extremamente poderoso e ativo. É essa confiança que abre o caminho para o mecanismo do universo funcionar, sem a interferência do ego para paralisar tudo. E com isso, a gente chega na escolha final, no ponto de decisão. Tudo que a gente viu aqui converge para uma mudança de perspectiva, uma mudança fundamental. É a escolha de deixar de ser uma vítima das circunstâncias para assumir o posto de participante ativo na criação da própria realidade. Tem uma citação nas fontes que resume tudo isso de forma brutalmente simples. O que se acredita ser real é real. Ponto. A consciência não está só percebendo a realidade, ela está definindo a realidade. Aquela crença mais profunda sobre como o mundo funciona é exatamente isso que se torna a experiência do dia a dia. E essa, no fim das contas, é a grande virada de chave. Sair de uma postura passiva, de só reagir ao que acontece, para uma postura ativa, criativa. É uma mudança que traz toda a responsabilidade e, principalmente, todo o poder de volta para a mão de cada um. E a gente termina com essa provocação. Se os princípios que a gente analisou são mesmo reais, se a consciência de fato molda a realidade, então a pergunta mais importante não é o que o futuro nos reserva. A pergunta é, sendo um co-criador, o que se vai criar a partir de agora?